Gente, e outro assunto que nós vamos trazer aqui no nosso Jornal do Piauí diz respeito a uma consulta que a Câmara de Vereadores de Teresina fez à Justiça Eleitoral em relação à vereadora Tatiana Medeiros. Tatiana Medeiros, do PSB, está presa na sede da Polícia Militar por causa de uma investigação feita pela Polícia Federal e um pedido de prisão feito também pela Polícia Federal, e a Justiça atendeu a este pedido. Ela está presa, um processo que começa com uma investigação eleitoral, resulta em uma relação, segundo a Polícia Federal, com facções criminosas, e aí ela está, nesse momento, presa e durante 60 dias, pelo menos, poderia ficar longe da condição de vereadora. Segue com o mandato, mas não está exercendo o mandato cautelarmente. Está fora do mandato de maneira cautelar, como termo técnico usado pela Justiça. E aí, a Câmara de Vereadores de Teresina fez uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral para saber se chama o suplente ou não chama o suplente. Essa consulta foi feita e, na segunda-feira, a Justiça Eleitoral deve, em plenário, uma audiência virtual, fazer a apreciação a respeito da consulta. A dúvida da Câmara é: nós temos que chamar o suplente nesse período de 60 dias? Ou não? Está vago o cargo, depois se decide a situação. Essa consulta foi feita e hoje o Ministério Público deu um parecer a respeito do assunto. Na tela do Jornal do Piauí, qual é a posição do Ministério Público Eleitoral? O que o Ministério Público Eleitoral pensa a respeito do fato? E aí o procurador eleitoral, doutor Alexandre, ele utiliza o artigo 30 para dizer qual é a opinião do Ministério Público sobre esse assunto. Vamos lá. Ele diz assim, em relação à legislação eleitoral, que compete privativamente aos tribunais regionais eleitorais, aí o inciso 8º, responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe foram feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político. Então ele deixa claro o seguinte: olha, todo mundo pode fazer consulta à Justiça Eleitoral, mas essa consulta, ela precisa ser feita em tese. Eu não posso fazer uma consulta sobre a situação eleitoral do Erivaldo Barbosa citando o nome dele, porque isso não é em tese, é em fato. Então ele pergunta, em tese, de maneira abstrata, você pode fazer consultas, como está querendo fazer a Câmara, em relação ao caso de Tatiana Medeiros. Então ele entende, o Ministério Público entende que isso é possível, mas ele avança. Analisando casos concretos, ele faz a seguinte avaliação dentro do parecer dado por ele. Ele cita exemplos e aí ele faz o seguinte: nesse contexto, caso o tribunal enfrentasse a questão posta na consulta, ele estaria atuando como verdadeira assistência jurídica da consulente, ou da pessoa que fez a consulta, no caso a Câmara de Vereadores, que consiste em prestar informações, opiniões especializadas quanto à aplicação da norma ou solução jurídica mais adequada para o caso concreto apresentado. Aí ele diz, nesse sentido, dá um exemplo lá. O que ele quer dizer? A gente pode fazer, a Justiça Eleitoral pode ser consultada, mas ela não pode ser um assistente jurídico, ela não pode dizer em cima de caso concreto, porque não é esse o papel da Justiça Eleitoral. E aí ele conclui dizendo o seguinte: na opinião do Ministério Público, conclusão, vamos lá. Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento da consulta. Ou seja, o procurador eleitoral, doutor Alexandre, diz que sugere aos integrantes da Corte que não reconheçam essa consulta, não respondam ao questionamento, não façam o papel, na avaliação dele, de um assistente jurídico, já que cabe à Justiça Eleitoral julgar e não ser assistente jurídico. Admite que existem consultas, mas nesse caso não caberia a consulta. O assunto precisa ser resolvido pela Câmara de Vereadores internamente. O presidente da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Teresina, o vereador Fernando Lima, falou a respeito da situação que vai ser apreciada pelo TRE. A gente vai aguardar o desenrolar da Justiça. A Câmara, a Presidência encaminhou alguns encaminhamentos ao TRE, ao Tribunal de Contas do Estado, e tudo que a gente vai fazer aqui na Câmara é justamente com embasamento nessas respostas que a gente obtiver. Então não tem o que fazer, aguardar realmente essas respostas. O prazo de 60 dias para a convocação do suplente é regimental, o prazo acredito, dia 3 de junho, então não havendo nenhuma mudança judicial, acredito que no dia 3 ou 4, acho que dia 4 de junho, seja convocado o suplente, respeitando o prazo regimental. Posição aí do Ministério Público, vamos só deixar claro, o Ministério Público é o primeiro a ser ouvido num caso como esse, mas não tem direito a voto, é um parecer, é uma ideia, é uma sugestão que, claro, é considerada pelos desembargadores no momento de ser votado pela relevância e importância, claro, que o Ministério Público possui e mais do que isso,
É fundamental que o Ministério Público participe de todo o processo como um fiscal da legislação, Elivaldo Barbosa. Mas, para mim, a meu ver, o parecer de hoje aponta... É arriscado dizer isso, né? Mas aponta para uma grande tendência hoje. Uma tendência, correto. Não, agora você usou a expressão correta. Uma tendência. Como você disse, o parecer do Ministério Público, não é, Lívia? Ele não é um voto, é um parecer. Pode ou não ser seguido pelos quem de fato vota, que são os juízes, os 7 que integram a Corte Eleitoral no Tribunal Regional. Agora, o que se tem em torno dessa matéria, Joelson? Desde o início, desde o protocolo dela, quando ela foi protocolada nesse pedido de essa consulta lá no TRE, a gente já ouvindo magistrados, técnicos, integrantes, ali já existia uma opinião formada. Não é papel do TRE opinar sobre esse caso concreto. Então, dificilmente essa matéria será acolhida. É um problema da Câmara, a Câmara que tem que decidir o que fazer com a vaga da vereadora Tatiana Medeiros. O natural é a convocação do suplente. Decisão essa? Bom, está mantida a pauta, de qualquer forma. Não, está mantida a pauta com certeza, mas é uma decisão que se coloca como postergada cada vez mais por querer uma isenção dessa presidência, colocar em outra instância. Mas já está em outra instância, em 2 inclusive, que é a investigação que corre pela Polícia Federal, que é uma investigação criminal, a investigação pelo TSE, que está já nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques, e tem o requerimento interno da Câmara. Então são 3 situações diferentes, e não dá para haver uma substituição de responsabilidades. A convocação da vaga é da Câmara, então tem que partir dela, independentemente de uma postura judicial do Tribunal Superior Eleitoral ou até das instâncias menores, como é o caso do Tribunal do Ministério Público, ou até que tem outros encargos, né, outras funcionalidades. Então, é necessário que esse posicionamento seja da Câmara, não tem como se abster disso. Vamos ver como será a interpretação do Tribunal Regional Eleitoral, vai ser na segunda-feira a sessão. A doutora Maria Luísa é a relatora do caso.